Bom dia, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. A sabedoria é algo necessário para a vida. Nós sempre precisaremos de sabedoria para viver, até porque nós precisamos de sabedoria para tomar decisões. Nós precisamos de sabedoria para fazer escolhas. A sabedoria ela é necessária. O conhecimento daquilo que é bom é necessário, não daquilo que é mal. Adão e Eva tiveram curiosidade de saber o conhecimento do mal. E então aconteceu a queda. Então, o conhecimento do mal ele não é uma necessidade, é muito mais um prejuízo. Afinal das contas, só Deus é capaz de conhecer o bem e o mal e não se contaminar. Mas o conhecimento do bem, é claro que nós precisamos. Nós precisamos de sabedoria e conhecimento para viver a vida, uma boa vida, uma vida para a glória do Senhor. E o salmista, Salmo 119, agora versículos 97 a 104, nos diz o seguinte: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Observe que neste bloco, o salmista ele está mostrando como a palavra de Deus elevou o entendimento dele. Sabedoria adquirida pela palavra. A sabedoria é um dom do Senhor. Há uma diferença entre a inteligência e a sabedoria, não porque sejam opostos. A inteligência todos nós temos. Conhecimento, de fato, alguns adquirem, e adquirem à medida que vão atrás dele. Mas a sabedoria é a capacidade de administrar tudo isso e aplicar à vida. É entender, de fato, a excelência do conhecimento de Deus, o propósito da vida, a causa da vida, e aplicar tudo isso à própria vida. Tiago nos diz que a sabedoria ela é dada pelo Senhor e Deus dará a todo aquele que pedir. Ou seja, é uma promessa e devemos, portanto, confiar completamente nela. Ele nos diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, devemos buscar a sabedoria com uma confiança plena na promessa do Senhor. E aqui no Salmo 119, a sabedoria ela provém da Escritura. Portanto, juntando os dois, nós podemos dizer que a sabedoria ela é uma dádiva que vem do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é a sabedoria expressa ou revelada de Deus para nós. Onde está a sabedoria de Deus? Ela está revelada na Escritura. Também encontramos a sabedoria de Deus na criação. Quando você olha para a criação e vê os detalhes, e vê como tudo funciona harmonicamente, nós vemos a manifestação da sabedoria divina e do poder de Deus na criação. Mas a sabedoria de Deus revelada amplamente para nós e para nos tornar sábios, nós encontramos na Escritura. E o salmista diz que por amar a lei do Senhor e meditar de dia e de noite nela, Deus estava tornando ele mais sábio do que os outros ao seu redor. É interessante que esse mesmo fenômeno nós encontramos em Jó. Jó disse que, quando mais jovem, até os idosos iam procurá-lo para ouvir as palavras de sabedoria que ele tinha para ensinar. Ou seja, um homem sábio porque Deus fez sábio. Também lembramos José.
José, um jovem, diante de um imperador e de também conselheiros idosos, perante oficiais de Faraó, sendo ele provavelmente o mais jovem de todos, deu conselhos sábios para todos eles que nenhum deles havia dado. E Faraó reconheceu em quem poderíamos encontrar o espírito de sabedoria como neste jovem. Portanto, observe que a sabedoria é um dom do Senhor. A sabedoria vem de Deus. E como nós devemos adquirir essa sabedoria? Essa pergunta que é fundamental. A sabedoria nós adquirimos por meio da oração, confiando no poder, no agir do Espírito de Deus. Foi o que Tiago nos diz. Porque uma vez que a sabedoria é uma dádiva do Senhor, ela é dada pelo Espírito de Deus. Assim como os dons, quando Paulo nos fala em 1 Coríntios 12, são dados pelo Espírito do Senhor, também em Efésios, ele nos fala dessas dádivas que vêm do Espírito de Deus. Então nós devemos buscar a sabedoria no Senhor em oração, confiando nas promessas, nunca duvidando, porque afinal das contas, o que Deus prometeu, prometeu. Não precisamos ficar em dúvida, será que Ele vai fazer? Não. O que Ele prometeu está prometido. Então buscar na certeza de que pelo Espírito Santo nós recebemos sabedoria para que a nossa vida venha a ser vivida para a glória do Senhor, as escolhas certas sejam feitas e assim por diante. Mas também nós buscamos sabedoria por meio da palavra. A palavra nos dá a sabedoria, vamos dizer, objetiva. Vamos juntar esses dois e dizer que Deus nos dá a sabedoria objetiva pela Escritura e a sabedoria subjetiva pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que a Escritura ela nos revela exatamente aquilo que Deus requer de nós, nos dando sabedoria ao nos revelar tudo o que Deus fez, como fez, seus propósitos, o que Ele quer de nós, a sabedoria objetiva. A sabedoria subjetiva, pensando que é o Espírito Santo que nos dá esse entendimento, essa sabedoria para discernir as coisas. Ou seja, está no sujeito, né? Então, Deus nos dá a sabedoria objetiva e subjetiva por meio da palavra e do Espírito. Para isso, devemos meditar nela em oração. E é exatamente o que o salmista fazia. Em todo este salmo, ainda que ele esteja louvando a palavra de Deus, ele está sempre orando ao Senhor. E nós vemos isso porque ele estava passando por aflições. E ele fala que buscava o Senhor. Senhor, ajude-me. Senhor, socorra-me. Senhor, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. E o que me consola na minha angústia é isto. Ele está sempre clamando a Deus. Ou seja, no Salmo 119, ainda que ele esteja louvando a palavra, está presente o tempo inteiro a oração. Porque você percebe a meditação nele, a reflexão. Não é uma simples leitura, como nós, por exemplo, vimos no versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Ou seja, ele não está apenas lendo um livro, ele está meditando, ele está orando, ele está refletindo, ele está pedindo sabedoria para compreender aquele material que ele está lendo, ou seja, a palavra de Deus, está sendo lida com profunda devoção. É diferente de estar apenas lendo um livro, não é? Então, a oração e a palavra de Deus estão juntos em todo o Salmo 119. E é por isso que ele é mais sábio até do que os mestres. Ou seja, ele entendeu, pela graça divina, que a oração e a meditação na palavra são o caminho para a sabedoria. Para que assim ele pudesse aplicar toda a vontade de Deus à sua vida. De tal forma que ele pudesse discernir entre o bem e o mal e fazer as escolhas corretas na vida. E é exatamente o que todos nós precisamos. Todos nós precisamos saber o que fazer em determinados momentos da vida, como proceder em todo o tempo em nosso viver. Então você que com certeza precisa de sabedoria, você já sabe o caminho. Orar e meditar. Essas duas palavrinhas, elas caminham juntas o tempo inteiro. Medite na palavra de Deus, orando ao Senhor. Oração e meditação são inseparáveis, porque a Bíblia não é apenas um livro, é a palavra de Deus. E então,
o Espírito Santo vai operando, agindo, falando ao nosso coração, dando-nos discernimento para pegar tudo aquilo que Deus está revelando a nós, falando a nós e aplicar às nossas vidas. Então medite de dia e de noite, como disse o salmista, quanto amo a tua lei, e faça isso em devoção, orando, sabendo que esta palavra divina, ela é esclarecida, ela é iluminada pelo Espírito Santo, operando no meio da sua igreja. Vamos orar então, Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos por tudo, Senhor. E pedimos que sempre nos dê sabedoria e entendimento para fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aplica às nossas vidas a tua palavra e que nós possamos ser sábios para glorificar o teu nome como sal da terra e luz do mundo, neste mundo, Senhor, que precisa de conhecimento, o conhecimento do Senhor. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.